Boa noite. O nosso trabalho é sobre o livro História do Brasil com Empreendedores, de Jorge Caldeira. Fizemos esse site onde botamos diversas informações sobre sua obra e biografia. Como o conteúdo é bem extenso, iremos fazer uma breve introdução e o conteúdo completo vocês podem encontrar no site outroladodahistoria.webnote.com. Para contar um pouco melhor sobre sua biografia e sua obra, mostraremos esse vídeo que está na página do site. Jorge dos Santos Caldeira Neto nasceu em 20 de dezembro de 1955 em São Paulo. Com formação em Ciências Sociais, tem mestrado em Sociologia e doutorado em Ciência Política. A primeira profissão foi a de pesquisador de textos para enciclopédias. Nos anos 80, trabalhou como jornalista em jornais e revistas de São Paulo até se dedicar à carreira de escritor. Jorge Caldeira, imortal da Academia Paulista de Letras, é autor de mais de uma dezena de livros relacionados à história do Brasil. Um trabalho de reestudar e recontar a história brasileira, muitas vezes contrariando a historiografia oficial. Em sua obra, recuperando personagens obscuros ou esquecidos, ampliando a pesquisa sobre fatos da vida brasileira, Caldeira usa um olhar diferente para buscar no passado outras ligações que ajudem a entender o que o país é hoje. Nessa perspectiva, escreveu, entre outros, O Banqueiro do Sertão. Através da biografia de Guilherme Pompeu de Almeida, padre que fez fortuna e até teve filhos, o autor conta a história da formação de São Paulo no século XVII, com dados da economia e do pensamento político da época. Mauá, o empresário do Império, é outra biografia. Com a história do Barão de Mauá, o livro desvenda a história da economia do Brasil de Dom Pedro II. Caldeira também organizou os volumes Diogo Antônio Feijó e José Bonifácio, da coleção Formadores do Brasil. Bonifácio, além de livro, rendeu um site com mais de 10 mil páginas de documentos e textos sobre a vida e a atuação política do patriarca da Independência. O material está indexado a um sistema de pesquisa e consulta e tem acesso livre. Passando pela história cultural brasileira, Jorge Caldeira também escreveu A Construção do Samba, o nascimento da música popular que saiu do Rio de Janeiro e alcançou o Brasil pelas ondas do rádio. O livro inclui uma biografia do compositor Noel Rosa. O autor traz agora em seu novo livro, A História do Brasil com Empreendedores, uma nova visão do Brasil colonial através da figura do empreendedor. Gente que queria enriquecer e com isso criou uma economia dinâmica e produtiva, maior que a de Portugal em 1800. A afirmação contraria historiadores tradicionais, para quem a colônia não passava de um latifúndio agrário exportador que transferia riquezas para a metrópole e mal tinha um mercado interno. Com base em novos estudos e pesquisas, Jorge Caldeira muda o conhecimento sobre a era colonial. Revela que esses empreendedores do passado criaram as bases do nosso mercado interno. E a história deles mostra que não é de hoje que o brasileiro tem talento para fazer negócios. É interessante destacarmos que o livro nos faz repensar o que sempre nos foi passado sobre a economia na época colonial. Segundo Caldeira, através de pesquisas recentes, a economia do Brasil colonial tinha uma dinâmica muito maior do que a prevista pelos grandes modelos e crescia a taxas superiores do que a economia metropolitana, o que contradiz a história de que a trajetória do povo brasileiro ficou marcada muito mais pelo mercado externo e pela escravidão da época do que pelos trabalhos empreendedor. O livro, de diversas formas, gera toda uma nova rede de interpretações da história brasileira e do progresso da economia, assegurando que a economia da colônia cresceu mais do que na metrópole. No site, vocês também podem encontrar curiosidades sobre o autor, sobre o livro e a economia da época. Em novidades, botamos uma entrevista com o autor na revista História. É bem interessante, vale a pena depois dar uma olhada. Ela esclarece várias curiosidades, como se os historiadores ficaram com ciúmes, da onde veio seus interesses sobre esses assuntos, fala um pouco de sua obra mais recente, conta um pouco de empresas fundadas por ele, que é dedicada a pesquisas,
e fala um pouco do projeto, contando que já botou no site 10.000 páginas de documentos referentes a José Bonifácio, que era seu maior interesse. Botamos em galeria de fotos alguns de seus títulos, como vocês podem ver. Destinamos o espaço mensagem para vocês botarem suas dúvidas e opiniões ou até mesmo acrescentarem algo sobre sua obra. Por fim, fizemos a conexão do livro com a matéria dada, onde podemos associar a obra a diversos assuntos abordados, como o filme Barão de Mauá. O filme é sobre uma das personalidades mais importantes e influentes no Segundo Império do Brasil, Irineu Evangelista, o Barão de Mauá como ficou conhecido. Persistente, inteligente, esperto e ambicioso, ele sonhava com o país do futuro e encontrou uma nação acorrentada ao passado, que apesar de todas as dificuldades e de ter lutado praticamente sozinho contra o Império, conseguiu se tornar o primeiro empreendedor industrial do país, produzindo navios e caldeiras, fundando o Banco do Brasil e sendo dono uma das 8 maiores empresas do país. Barão de Mauá se tornou um exemplo para todos nós, tendo começado do zero literalmente e se dedicando, arriscando e conquistando. Com base nisso, podemos afirmar que, assim como Jorge Caldeira acredita, já existe uma corrente empreendedora no Brasil colonial, através da troca de mercadoria na relação pessoal daqueles que queriam enriquecer. Faltava dinheiro, mas sobrava a capacidade de organização da produção e expansão do mercado, ou seja, o empreendedor. Em uma entrevista, Caldeira diz: o empreendedor é alguém que quer, durante sua vida, construir algo que seja seu próprio destino. Quer dizer, ele não se conforma com o destino do nascimento e constrói algo melhor para si mesmo. Constrói seu próprio destino, uma obra que, em geral, gera uma posição melhor que enriquecimento, que seja do espírito ou material. E esse foi o pensamento de Irineu Evangelista. Além do filme, podemos associar a obra de Jorge Caldeira ao livro também estudado em sala, Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque, que aborda aspectos centrais da cultura brasileira, destacando a importância da herança cultural da colonização portuguesa do Brasil. O homem cordial, citado no livro de Sérgio, retrata o famoso jeitinho brasileiro, fruto do nosso caráter emocional que começou lá atrás, com a propensão e informalidade herdada na época da colônia, que já existia algo diálogo entre metrópole e colônia, somente a imposição de lei e ordens. Finalmente, assim o nosso trabalho entrelação dos dois assuntos, Visconde de Mauá e o livro Raízes do Brasil, a nossa pesquisa efetuada com base no livro de Jorge Caldeira. Concluímos então o nosso trabalho e fica a dica para todos conhecerem melhor o nosso site e a fantástica obra de Jorge Caldeira. Este foi um trabalho de Isis Leal, Bárbara Voz e Luísa Machado. Obrigada a todos.